Bom dia, paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Josué, capítulo 14, verso 6 em diante. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, apresentamos a nossa vida ao Senhor, agradecemos por essa semana, Pai, que está já se acabando, iniciando o final de semana na presença do Senhor, meu Pai. Guarda a nossa vida, a nossa casa, Senhor, nossos filhos, nossos bens. Senhor, livra-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz, né, aqui a respeito, onde estava sendo distribuídas as terras às tribos de Israel. E aqui vai falar a respeito de Caleb, no verso 6. Então os filhos de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, e Oqueneu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, referente a mim e a ti. E eu, de idade de 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a reconhecer a terra, e eu lhes dei referência do negócio como tinha em meu coração. Mas meus irmãos, os que tinham subido comigo, minguaram o coração do povo, mas eu perseverei seguindo ao Senhor meu Deus. Então aqui, né, Caleb chegou diante de Josué, que estava ali distribuindo as terras conforme Deus tinha ordenado, e disse: Olha, você lembra da promessa que Deus fez para mim e para você? Ele chegou diante de Josué e ele pediu aquilo que foi ordenado por Deus. Ele entrou ali com um pedido de posse daquilo que Deus tinha ordenado a ele. Quais são as promessas que Deus tem feito a você? Fez para você anteriormente. Pode muitos terem esquecido, pode muitos não acreditarem, mas você tem, assim como Caleb, tem que guardar no teu coração as promessas de Deus. Você tem que confiar, crer, manter a fé. Então ele disse ali, olha, né, eu tinha 40 anos quando Deus me fez essa promessa, né? E ali, os meus irmãos que subiram junto comigo, eles voltaram e enfraqueceram o coração do povo. Eles minguaram o coração do povo. Eles não alertaram, não disseram, olha, vai na sua pouca força, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, nosso Deus é grande. Né? Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: a terra que pisou o teu pé será para ti e para teus filhos em herança perpétua, porquanto cumpriste seguindo ao Senhor meu Deus. Então, o que Caleb mostrou ali? A fé no Deus único, a fé no Deus que é poderoso, é acima de todo mal, é acima daqueles gigantes que ele estava vendo. Ele foi espiar a terra, terra muito boa, mas havia gigantes, mas ele voltou dizendo, olha, não importa o tamanho do gigante, a terra é boa, é maravilhosa, mas os seus irmãos, eles viram que é a dificuldade, eles viram a escassez. Então, conforme você vê, é o que você vai ter. E ali, ele foi ali para agora pedir, olha, eu quero tomar posse, eu quero. Ele entrou com um pedido ali, olha, eu quero essas terras, eu quero essa restituição, eu quero, né? É meu direito, Deus me prometeu, eu quero tomar posse daquilo que Deus falou, porque Deus não é homem para que minta. O que Deus tem prometido na tua vida que você tem deixado mão, porque você tem olhado o tamanho dos gigantes, tem olhado a sua incapacidade, tem olhado para a sua forma humana, mas não tem crido naquilo que Deus prometeu para você. Aleluia. Agora, portanto, o Senhor me tem feito viver, como ele disse, estes 45 anos do tempo que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e agora eis que sou hoje de 85 anos. Então, ele disse, já se passou 45 anos. 45 anos e Caleb não desistiu, não esqueceu as promessas de Deus. Não esqueceu o que Deus disse que faria na vida dele. Ele, nesses 45 anos, ele continuou crendo em Deus. A promessa não tinha chego, mas ele continuou crendo e confiando, né? E até hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era tão a minha força, tal agora tanto para guerrear,
quanto para sair e para entrar. Então ele disse, olha, da mesma forma que eu era vigoroso, forte, confiante, a fé em Deus fazia ele ser dessa forma. E ele mantendo a fé em Deus, ele com 85 anos, ele dizia, eu ainda tenho a mesma fé, a mesma força, eu ainda consigo guerrear, eu consigo tomar posse, não importa a idade que tenho, eu tomo posse da promessa de Deus na minha vida. Não importa a minha incapacidade aos olhos humanos, eu tomo posse, porque assim Deus disse que Ele me daria, e se Ele me daria, Ele me capacita, Ele me ajuda, aleluia. Olha, e no verso 12 que diz, me dê, pois, agora este monte, do qual falou o Senhor aquele dia, porque tu ouviste naquele dia que os anaquins estão ali, em grandes e fortes cidades. Certamente o Senhor será comigo, e os expulsarei como o Senhor disse. Então ele disse, dai-me a minha montanha. Ele foi e ele pediu, dai-me a minha montanha. Ele falou, olha, eu quero a minha montanha, eu quero a minha promessa. O que você precisa falar que Deus te prometeu? Peça ao Senhor hoje, dai-me a minha montanha, dai-me a minha promessa, Senhor. Eu estou disposto, forte para guerrear. Eu estou na posição, na fé, no Deus único e poderoso. Dai-me, né? E certamente o Senhor é com você, meu irmão. Certamente o Senhor é com você, minha irmã. Então, você vai expulsar, né, ali os gigantes, os anaquins. É necessário expulsar os anaquins. Quando Deus te der a promessa, você diz, né, agora, Senhor, me dá, que eu vou expulsar todo o engano, todo o mal, todo o pecado. É necessário você expulsar tudo que não é de Deus. É necessário você agir com força, com vigor, guerreando, crendo e confiando que Deus está com você. Na terra que Deus te der, não pode haver o engano, o pecado, né? A mentira. Não pode. Você tem que entrar nessa terra prometida, limpo, forte, guerreando e dizendo não, aqui não. Aqui o pecado não reina. Aqui o pecado não pode estar. Aleluia. Aí no verso 13 diz, Josué então o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom por sua herança. Ele recebeu por herança, ele pediu, me restitui, me dá, eu quero tomar posse, me dá aquilo que Deus me prometeu. E ele disse, eu certamente irei guerrear contra os anaquins, isso é, contra os grandes pecados. Não importa, quando Deus diz que vai me dar esta montanha, eu guerrearei contra os gigantes que lá estão. Eu guerrearei nesse monte alto contra os pecados fortificados lá. Eu guerrearei e farei aquilo que agrada ao Senhor. Diferente de quando a gente vê no verso 13, né, que as terras foram dadas a Gileade, ó. E Gileade, o termo de Jesureus, Eros Macateus, e todo o monte de Hermon, e toda a terra de Bazã até Salca. Então, Gileade ali recebeu essas terras, né, dos Jeruseus e dos Macateus. Mas no verso 13 nós vemos aqui, a palavra do Senhor diz, porém aos Jesureus e os Macateus não expulsaram os filhos de Israel. Isto é, o pecado que estava nesses lugares, esses Jesur e os Macates, eles não fizeram ali nenhuma guerra contra o povo de Gileade, né, o povo de Deus. Mas, por quê? O inimigo tem estratégia. Era o pecado ali no meio deles, era um povo que não tinha a mesma fé, mas eles não guerrearam contra o povo de Israel. Mas, na verdade, quem tinha que expulsar esse povo era o povo de Gileade. Era o povo de Deus, que ao entrar na terra para ser habitada, tinha que tirar todo o pecado, todo o engano, tirar toda a idolatria. E eles não, a gente vê, porém, né? Porém, os Jesureus e os Macateus não expulsaram os filhos de Israel, isto é, porém, o pecado permaneceu no meio do povo. É necessário, como ali Calebe disse, eu
possuirei a minha terra, eu quero a minha terra. Me dê, pois, agora este monte, aleluia, do qual falou o Senhor aquele dia, porque tu ouviste naquele dia que os anaquins estão ali. Então ele disse, eu quero, mesmo que esteja ali os anaquins, eu quero, porque eu, né, e grandes e fortes cidades, certamente o Senhor será comigo, e os expulsarei, como o Senhor disse. Então ele disse, olha, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do pecado desse povo fortificado, eu os expulsarei, porque Deus está comigo. E ali o inimigo, na estratégia de permanecer no meio do povo de Deus, né? Ali quando Gileade recebeu os termos de dos Jesureus e dos Macateus, eles ficaram quietinhos. Tem mal, que pecado que permanece na nossa vida que parece que não é pecado. Tem coisa que Deus abomina, tem coisa que Deus não quer que permaneça mais. E ele fica ali quietinho. Mas você não pode ser como o povo de Gileade. Você tem que agir como Caleb. Tem que possuir a terra e expulsar todo o mal, todo engano. Tem que permitir Deus passar ali o fogo santo dele, destruindo, né, entrando na guerra com você. É necessário você estar disposto a observar a tudo e colocar tudo no lugar. Estar na posição de Deus. Existe somente um caminho, uma verdade que é Deus. Não tem como o cristão, ele negociar com o pecado. Não tem como o cristão olhar ali e falar, isso aqui está errado. Mas não. Vamos deixar aí porque não está nos incomodando, não está te incomodando naquele momento, não está te afrontando naquela hora, né? Como ali quando Deus deu aquela terra ao povo de Gileade, ali os macateus, né? Eles e os jeruseus ficaram quietinho, vamos ficar aqui, estratégia do inimigo, né? Ali, porém, isso é um porém de que não é uma coisa boa. Era um porém de que ia dar um futuro fracassado para o povo de Deus. Ia contaminar o povo de Deus. E isso não agrada ao nosso Senhor. Mas quando nós vemos a fé forte de Caleb. Por isso, ele disse, dai-me a minha montanha. Aleluia. Porque ele permaneceu fiel aos 85 anos de Caleb. Ele disse, eu permaneço forte, fiel, corajoso, porque meu Deus está comigo. Aleluia. Me dê, pois, agora o meu monte, a minha montanha. Dê, pois, agora, porque eu irei destruir todo o mal. Nós fomos chamados povo de Deus, cristão, para guerrear contra o mal, a potestade, aquilo que age nas hostes espirituais da maldade. Aleluia. Então, saiba, Deus te dá a montanha, ele te dá a tua promessa, mas é necessário você estar como Caleb, forte e corajoso, né? Confiante, crendo que Deus está com você. Não temer se tiver que guerrear, não temer, porque as guerras certamente virão. Não vou dizer Deus vai te dar a sua montanha e você não vai ter dificuldade alguma. Sim, o inimigo ele vai se levantar, porque ele não quer perder. Ele não quer perder, né? Mas Deus está dizendo, eu sou contigo. Amém? Então que você fique atento. Hoje, não sei qual foi a promessa que Deus te fez, que você tem esquecido, mas hoje Deus te convida para você pedir, para você tomar posse, para você, né, ali entrar com o seu pedido ali de posse da tua bênção diante do Senhor. Fala, Senhor, meus olhos não veem, eu não vejo, mas, Senhor, eu quero olhar, eu quero já tomar posse na minha mente. Eu quero olhar para a minha promessa. Muitos não creem, Senhor. Eu tenho olhado para as situações, mas o Senhor me fez uma promessa. Eu tenho que crer, você tem que acreditar. Caleb, com 85 anos, ele ainda cria no seu coração que a promessa ia se cumprir. E ele chegou e pediu restituição daquilo. Ele pediu posse daquilo. Era por direito dele. Então, não importa a tua situação, não importa a tua idade. Aquilo que Deus prometeu é para você, ele vai cumprir. É coisas que vai vir não somente para você, mas vai ser herdades para toda a sua geração. E ele estava disposto a guerrear, né? Ele estava disposto a guerrear. Que você possa estar assim no dia de hoje, disposto a guerrear. Senhor, me dê a minha montanha. Quem ouviu a promessa de Deus foi você.
Então é você que vai olhar para aquilo que Deus te mostrou. Não olhe para a dificuldade, não olhe para o momento, mas olhe para a tua promessa. Quando nós vemos José, ele teve um sonho, Deus mostrou para ele. E ele passou por tantas dificuldades. E eu tenho na minha mente que José, ele não ficou olhando para as dificuldades, mas ele ficou olhando para aquela promessa que Deus deu para ele. Que ele iria estar naquela posição de governante. Ele ia estar naquela posição onde muitos humilharam, estaria de joelhos diante dele. Eu não sei quais são os processos que você tem passado, que tem feito você desistir, esquecer do propósito de Deus na tua vida. Tem esquecido das promessas de Deus para a tua vida. E ali Caleb disse: me dê, pois, agora este monte. Fala para o Senhor, fala, me dê agora, pois, este monte. Eu quero, eu não sei, mas Deus está dizendo hoje, Ele te dá. Hoje, no dia de hoje, no nome de Jesus Cristo, Ele te dá essa possibilidade. Peça ao Senhor essa restituição. O que foi prometido, que você não tem tomado posse, talvez você não estava na posição. Mas o Senhor diz hoje, peça para mim. Peça para mim a sua montanha. Peça para mim a sua montanha, né? Olhe para Caleb, 85 anos. Ele disse: eu ainda estou forte como aos 40 anos. Eu ainda estou preparado e crendo e confiando, porque Deus é comigo. Aleluia! Louvado é o nome do nosso Deus. E ele disse: eu tomarei posse das minhas promessas e eu expulsarei todo o mal, porque o Senhor está comigo. Todos os gigantes, eu vencerei todos os gigantes, porque Deus está comigo. Eu não sei qual é a tua promessa e não sei quais são os gigantes que estão ali, mas não negocie com o mal. Expulse todo o mal. Não faça como o povo de Gileade, que herdou as terras e ali estava o mal e não expulsou. Porém, não expulsou. Isso quer dizer, porém, o mal permaneceu lá. Porém, o inimigo estava no meio deles. Porém, eles não eram uma cidade fortificada. Porém, eles a qualquer momento poderiam ser saqueados, derrotados. Mas Caleb, ele disse: eu o destruirei, porque certamente o Senhor está comigo. Com Deus não tem meio termo. É santo e acabou. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Qual é a montanha que você precisa possuir? Peça ao Senhor. Peça para o Senhor te dar, né? Vai diante do Senhor com seus pedidos, né? Vai diante do Senhor com o seu pedido ali de restituição. Amém? Louvado é o nome do nosso Deus. Que palavra abençoada para o dia de hoje. Eu vou ler novamente o versículo 12, onde Caleb estava dizendo a Josué: me dê, pois, agora este monte do qual falou o Senhor naquele dia. Fala: Senhor, me dê o meu monte, aquela promessa que o Senhor fez naquele dia. Dá nome à tua promessa, dá nome ao seu monte, porque tu ouviste naquele dia que os anaquins estão ali. Senhor, mesmo que tenha anaquins, mesmo que tenha dificuldade, me dê, Senhor. A promessa foi para mim. Então, olhe para a sua promessa. Né? Pare, você tem olhado, você tem pensado, tem imaginado nas promessas que Deus fez para a tua vida? Você tem sentado e parado o tempo para desfrutar na tua mente de tudo aquilo que Deus falou que vai fazer para você? Ou você tem estado como Marta para lá e para cá e não tem pensado nas promessas de Deus? E grandes e fortes cidades, isto é, era uma montanha grande, era povo poderoso, era grandioso, mas ele disse assim: certamente o Senhor será comigo. A promessa Deus dá e ele confirma e ele fica conosco até a promessa se cumprir. E os expulsarei como o Senhor me disse. Isso é, Senhor, me dá essas cidades fortes, me dá, Senhor, tem pecado, tem coisas erradas, mas eu, Senhor, expulsarei todo o engano. Pode vir o mal com pau, pedra, né, exército, Senhor, mas eu vou no nome do Senhor dos exércitos, né, o leão da tribo de Judá, ele está comigo. A fé de Caleb continuou ali fiel, firme diante do Senhor. Aos 85 anos, ele ainda disse: me dá a minha terra. Não sei qual a idade que você tem, mas tome posse da sua vitória. Toma posse, né? Deus vai cumprir na tua vida.
A gente escuta pessoas falando assim, olha, tem promessas que Deus fez para mim, mas eu já percebi, não é para mim, é para minha geração. Não, o que Deus tem para você é para você, né? Vai durar para a sua geração, vai prosperar nas futuras gerações. Mas assim como Caleb, com 85 anos, ele disse, eu quero a minha montanha. Eu quero a minha promessa. Amém? Louvado é o nome do nosso Senhor. Meu Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra poderosa e santa. Senhor, nos dá a nossa montanha, Senhor. Eu quero a minha montanha, Senhor. Pai, eu quero. Nem que isso custe nós guerrearmos, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor está conosco, meu Pai. Sabemos que o Senhor está à nossa frente, Senhor. Nós não vamos negociar com o mal. Nós não vamos negociar com o engano ou com o erro, Senhor. Dai-nos, Senhor, a nossa montanha. Meu Pai, em nome de Jesus, porque a nossa força vai ser restaurada, transformada, porque o Senhor está no nosso meio, Pai. Que a nossa fé, a nossa esperança esteja no Senhor. Meu Pai, que esse meu irmão, essa minha irmã, venha hoje pedir, Senhor, né, tomar posse da montanha deles, em nome de Jesus. Amém? Eu tomo posse para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Louvado é o nome do nosso Senhor, Pai poderoso e santo, o leão da tribo de Judá. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.